O Islã faz a afirmação ousada de que várias tribos judias estavam presentes na Arábia do século VII, ansiosamente, aguardando a chegada do mensageiro final de Deus, Muhammad, que a paz esteja com ele. Se isso puder ser comprovado usando fontes independentes, então é um argumento poderoso a favor da verdade do Islã. Porque isso mostra que Muhammad cumpriu as expectativas messiânicas judaicas. Neste vídeo, vamos demonstrar que tanto a Bíblia quanto a arqueologia apoiam totalmente as reivindicações do Islã. Historiadores testemunham a presença de várias tribos judias nas oásis da Arábia antes do advento do Islã. Alexander Marques escreveu: no noroeste da península, os judeus ocupavam os oásis ao longo da rota das caravanas. Yatrib, que depois se tornou Medina, foi, com toda a probabilidade, fundada por eles. Agora, considere o fato de que a Arábia é um dos ambientes mais severos da Terra. Abriga alguns dos desertos de areia e cascalho mais extensos do mundo, com pouquíssima chuva. Estava também sob a constante ameaça de ataques beduínos. Diante dessas dificuldades, o que poderia ter motivado as tribos judias a migrar para um lugar assim? Deve ter havido uma razão muito boa para querer habitar um ambiente tão hostil. O Islã nos fornece um motivo. Registra o fato de que, antes do advento da profecia de Muhammad, sempre que surgia uma disputa entre as tribos judias e os árabes em Medina, eles zombavam de seus vizinhos pagãos dizendo: quando nosso profeta chegar, ele irá obliterá-los. De onde as tribos judias poderiam ter obtido um conhecimento tão detalhado e preciso sobre a vinda do profeta? Encontramos uma fonte em duas profecias no Antigo Testamento, no livro de Isaías, que não só indicam um local específico na Arábia, mas também fornecem um cronograma. No 42º capítulo do livro de Isaías, Deus proclama: aqui está meu servo, meu escolhido. Ele estabelecerá a justiça na terra. Nas suas leis, as ilhas colocarão sua esperança. Deixem os assentamentos onde Quedar vive se alegrar. Deixem o povo de Sela cantar de alegria. Deixem eles gritarem de seus cumes. Preste atenção nos detalhes-chave da profecia. Um servo de Deus é profetizado para trazer uma lei e justiça à terra, com ênfase na geografia de Quedar e Sela. A Bíblia nos informa que Quedar foi um dos filhos de Ismael, quem estava associado à Arábia. A menção de Salá por Isaías restringe a localização e aponta uma área específica, dentro da Arábia, já que Salá é o nome de uma montanha famosa em Medina, a cidade do profeta Muhammad. Então, aqui, Isaías identifica a Arábia, especificamente a cidade de Medina, com a vinda de uma figura messiânica especial. Agora, uma pergunta importante a se considerar é se as tribos judias em Medina realmente estavam ansiosas pela chegada iminente de um novo profeta, como elas sabiam exatamente quando ele chegaria. Como eles sabiam quando era o momento certo para migrar para o ambiente duro e hostil da Arábia? A resposta para essa pergunta está em Isaías 21, outra profecia-chave, que se conecta a Isaías 42 e elabora sobre o papel de Quedar no plano de Deus para a Arábia. A profecia sobre a Arábia nos arbustos da Arábia, aqui. Isaías menciona os dedanitas em relação à Arábia, profetizando que eles se alojarão nos arbustos da Arábia. Historicamente, Dedã estava situada em uma rota importante de comércio de incenso e era uma das principais cidades comerciais do norte da Arábia. No século II d.C., Dedã foi incorporada ao Império Romano, um declínio econômico e um colapso no século III d.C., seguido pelo abandono árabe. A antiga ordem dos árabes sedentários terminou repentinamente e foi seguido pelo abandono dos assentamentos pelos árabes. Assim, a antiga ordem dos árabes sedentários chegou a um fim repentino. Eles mudaram para um estilo de vida nômade vivendo no deserto, um evento que os acadêmicos chamaram de beduinação da Arábia. Como podemos ver, o colapso da cidade-oásis de Dedã no século III d.C. foi explicitamente profetizado na profecia de Isaías. O que é notável é que logo após o colapso de Dedã, há evidências arqueológicas do início de uma presença judaica na área. O historiador alemão Werner Gaskell escreveu em Dedã: parece ter perecido no final do século III. Logo depois, encontramos na área uma população que escreve em nabateu, entre eles muitos judeus, que deixaram algumas inscrições hebraicas. Encontramos uma situação semelhante no sul da Arábia.
A rapidez e a definitividade da mudança na fraseologia religiosa nas inscrições do sul da Arábia no século IV DC certamente sugerem uma revolução na visão religiosa. E é desse mesmo período que começamos a encontrar inscrições contendo expressões judaicas. Podemos ver que o momento dessa repentina presença judaica nos oásis da Arábia corresponde perfeitamente à beduinação profetizada por Isaías dos Dedanitas. É uma pura coincidência. Ou poderia ser que esses judeus estavam de olho em Dedã, testemunharam seu colapso econômico e a subsequente beduinação de seus habitantes, que eles então tomaram como um sinal de que era hora de migrar e aguardar a chegada iminente do profeta que viria. Agora vamos passar para a próxima parte da profecia em Isaías 21, que diz que aos sedentos tragam água, encontrem os fugitivos com pão, ó habitantes da terra de Temá. Pois eles fugiram das espadas, da espada desembainhada, do arco curvado e da pressão da batalha. Aqui, Isaías convoca o povo de Tamar, um grande oásis situado no norte da Arábia, que era famoso por seus poços abundantes. Dar comida e água a alguns fugitivos. Uma maneira poética de implicar que essas pessoas têm grande importância. Diz-se que os fugitivos fogem de espadas desembainhadas e arcos curvados, indicando que conseguiram escapar da perseguição. Isso acontece de coincidir com um evento monumental que ocorreu na vida do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Os primeiros muçulmanos pregavam uma mensagem de puro monoteísmo, que era um desafio direto às estruturas de poder e religiões que dominavam Meca, que na época era o centro da idolatria na Arábia. Na tentativa de suprimir a propagação do Islã, os mecânicos pagãos boicotaram, faminto, torturaram e até mataram muçulmanos. Depois de mais de uma década de perseguição, as sementes da fuga finalmente foram plantadas. Durante a temporada de peregrinação do ano 620 DC, quando Muhammad se encontrou com uma delegação de homens de Medina, ele transmitiu a mensagem central do Islã e em seguida, abraçaram a religião e voltaram para Medina. Os novos muçulmanos em Medina mais tarde prometeram total apoio aos seus irmãos de Meca, prometendo protegê-los caso eles migrassem para suas terras. Depois disso, Muhammad incentivou seus seguidores a escaparem para Medina. E em um período de 2 meses, quase, todos os muçulmanos de Meca realizaram a migração, um evento histórico conhecido como a Hijra. Isso reflete a profecia em Isaías, que falava de fugitivos que fugiram da perseguição. Esse ponto na profecia é profundo, pois indicava às tribos judias que Muhammad era, de fato, um profeta no molde de Moisés, que também passou por um êxodo ao fugir da perseguição do faraó no Egito. Agora chegamos à parte final da profecia em Isaías 21, que menciona, pois assim o Senhor me disse, dentro de um ano, segundo os anos de um trabalhador contratado. Toda a glória de Quedar chegará ao fim, e o restante dos arqueiros dos poderosos filhos de Quedar será poucos. Aqui, Isaías afirma que a glória de Quedar chegará ao fim. Esse ponto na profecia também se relaciona com o profeta Muhammad. Os perseguidores de Meca dos primeiros muçulmanos, aqueles que vimos forçá-los a migrar para Medina, eram de entre as tribos mais nobres e elitistas da Arábia. A paz e a segurança que Medina ofereceu aos muçulmanos migrantes duraram pouco, já que as tribos pagãs de Meca levantaram um exército para atacar os muçulmanos. Em um encontro famoso conhecido como a Batalha de Badr, os muçulmanos não só estavam em desvantagem numérica de 3-1, mas também estavam em uma grande desvantagem em termos de armamento e cavalaria. Então, o impensável aconteceu. Os pagãos de Meca sofreram uma derrota devastadora. Essa reviravolta radical destruiu a arrogância pagã de Quedar. Isso quebrou a ilusão de invencibilidade deles. De fato, a glória deles chegou ao fim. Como Isaías coloca de forma eloquente, esse foi o começo do fim do paganismo na Arábia. Os muçulmanos acabariam fazendo um retorno triunfante para conquistar Meca. O Islã se espalharia para o leste e para o oeste, e a história do mundo mudaria para sempre. É importante notar a linha do tempo da Batalha de Badr. Aconteceu no ano 624 DC, há aproximadamente 2 anos após a migração muçulmana para Medina. Em contraste, a profecia de Isaías afirma que a glória de Quedar chegará ao fim dentro de um ano da fuga dos fugitivos da perseguição. Como podemos reconciliar essa discrepância?
Na verdade, existem variantes textuais dessa profecia que mencionam uma linha do tempo diferente. O Grande Rolo de Isaías, descoberto em Qumran, é o manuscrito mais antigo conhecido do livro de Isaías, datando de cerca de 1000 anos antes das versões mais comumente usadas. Esta versão, mais antiga de Isaías, diz o seguinte: em dentro de 3 anos, a pompa de Quedar chegará ao fim. Podemos ver que a cópia mais antiga sobrevivente de Isaías que existe tem uma linha do tempo mais longa, de dentro de 3 anos. O que combina perfeitamente com a linha do tempo dos muçulmanos na Batalha de Badr. As tribos judaicas da Arábia estariam de olho em todos esses eventos enquanto aconteciam. As profecias de Isaías eram importantes para eles, pois serviam como uma lista de realizações que eles poderiam usar como meio de testar e identificar o verdadeiro profeta de Deus. Em resumo, primeiramente, o povo de Dedã foi profetizado para se alojar no deserto da Arábia. Historicamente, vimos que isso se cumpriu com o colapso econômico de Dedã no século III DC e o subsequente abandono de seus assentamentos por seus ocupantes. O cumprimento dessa parte da profecia sinalizou para as tribos judaicas que era o momento certo. Eles deveriam agir e migrar para as oásis da Arábia. Em segundo lugar, alguns fugitivos são profetizados para fugir da perseguição. Historicamente, vimos que isso se cumpriu com a migração dos muçulmanos para Medina, quando eles fugiram da perseguição em Meca. Em terceiro lugar, a glória de Quedar é profetizada para chegar ao fim dentro de um período de 3 anos após a migração dos fugitivos. E historicamente, vimos que Muhammad destruiu a glória pagã de Quedar quando ele alcançou o feito impossível de vitória sobre os mecânicos na Batalha de Badr. Além disso, vimos que ele e seus companheiros realizaram essa tarefa dentro do prazo de 3 anos, especificado por Isaías. Concluindo, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, não apenas cumpriu todas as condições estabelecidas nas profecias, mas também cumpriu todas as condições estabelecidas nas profecias. Mas ele fez isso na mesma ordem, e dentro do exato prazo especificado. Neste ponto, só poderia haver um caminho a seguir. Para aqueles entre as tribos judaicas que eram sinceros buscadores da verdade, reconhecer a profecia de Muhammad e segui-lo. Muitos dos judeus mais sábios da Arábia realmente abraçaram o Islã. Apesar de todas essas evidências esmagadoras, havia alguns entre as tribos judias que ainda negavam a verdade. De acordo com fontes islâmicas, Safia bint Huyay, a esposa judia do profeta Muhammad, é relatada como tendo dito: quando o mensageiro de Deus chegou a Medina, meu pai e meu tio foram vê-lo. Eles voltaram exaustos e deprimidos, caminhando com passos lentos e pesados. Meu pai foi perguntado: é ele? Sim, é ele, respondeu. Você consegue reconhecê-lo? Você consegue verificar isso? Sim, eu consigo reconhecê-lo muito bem. O que você sente por ele? Inimizade. Inimizade, enquanto eu viver. O que essa narração indica é que, para aqueles judeus da Arábia que se recusaram a seguir o profeta Muhammad, eles o quiseram. Não, por falta de conhecimento ou por uma falha da parte dele em cumprir as profecias estabelecidas nas Escrituras. Na verdade, eles o rejeitaram por inimizade, possivelmente por preconceito racial e religioso, devido à sua etnia como árabe. Para mais informações sobre as profecias bíblicas sobre a vinda de Muhammad, que a paz esteja com ele, por favor, baixe sua cópia gratuita do livro L'Abraham Fulfilled no link abaixo.